Graças e paz, amados, eu quero conversar algo com vocês aqui, algo importante, que eu tenho visto. Esse vídeo eu estou fazendo um vídeo aqui, mas para comentar uma coisa que eu tenho visto aqui no grupo, e eu acho bem relevante comentar sobre isso, tá certo? É sobre uns vídeos que tem se colocado, falando sobre a besta, falando sobre os nomes, né, dos escritores, dos personagens da Bíblia, enfim, uma diversidade de vídeos que eu quero ampliar um pouco isso, porque esses estudos eles têm cada vez mais sido procurados, muito visualizados, né, no YouTube. E quando você vai olhar, 200 visualizações, 300 visualizações, até milhões de visualizações. E as pessoas estão sempre procurando porque ela desperta a curiosidade, né? Por falar de questões futuras, interpretações bíblicas, né? Das questões do Apocalipse, como também expressa significado de nomes, né? Das histórias, aquilo que estava acontecendo no passado, para apontamento do futuro, que para mim são coisas muito boas, importantes, né? Até certo ponto de serem entendidas. Entretanto, gente, a gente precisa tomar cuidado com esses estudos que são apresentados na internet. Hoje, nós estamos na era da informação, mas não significa que estamos na época dos sábios. Nós poderíamos estar na época dos sábios, por ter tantas informações, mas está acontecendo ao contrário. Quanto mais informações as pessoas estão tendo acesso, mais tolas elas estão ficando. Por que elas estão ficando tolas? Porque elas estão afastando-se do seu propósito, né, como cristãos, que é o ponto principal da nossa caminhada, né? Que é cumprirmos aquilo que Jesus fez por nós. Entretanto, eu vejo um argumento sempre do inimigo ali sorrateiramente, né, desviando a mentalidade das pessoas. Agora eu quero que vocês prestem atenção naquilo que eu vou ler aqui no livro de Tito, porque o apóstolo Paulo ele estava enfrentando nas igrejas esse tipo de coisa. Pessoas que estavam estudando as escrituras, lembrando, eu quero dizer que naquela época eles estudavam só o Torá, né? O Torá não, o Antigo Testamento, que era a única escritura que eles tinham, que eram em pergaminhos, né? Então era a única fonte de estudo das escrituras. Então tudo que eles argumentavam com base nesses pergaminhos do Antigo Testamento, né? Que naquela época não se chamava de Antigo Testamento, chamava das escrituras do Senhor. Essa visão de Antigo e Novo vai ser colocada posteriormente, mais à frente, depois o entendimento sobre as alianças, não é isso? Então vamos lá. Olha o que Paulo está dizendo para a igreja, né? Não está dizendo nem para a igreja, está dizendo para Tito. Está dizendo para Tito, que é um ministrador que cuidava da igreja. Tito até é citado lá na igreja de Corintos, né? Como um arrecadador de oferta e tal. E como instrutor e como também cuidador de pessoas, ele recebe as seguintes instruções do apóstolo Paulo. Está no capítulo 3, né? O capítulo 3 é um pouco longo, eu não vou me ater tanto, mas ele está falando sobre a conduta cristã, a qual ele deveria ensinar para os irmãos das igrejas que ele passasse, que Tito passasse, né? Então eu vou pegar aqui a partir do versículo 4, quando ele diz o seguinte: mas quando da parte de Deus, nosso Salvador, se manifestará a bondade e o seu amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar generador e renovador do seu Espírito Santo, que ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Agora preste atenção do que eu li agora, do que eu vou ler agora. Ele, Jesus, o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornamos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. O que isso está querendo dizer? Paulo está dizendo para Tito que a ação de Jesus Cristo, em bondade e amor vindo da parte de Deus, nos trouxe o quê? Justiça, misericórdia, regeneração, renovação através do Espírito Santo, né? Nos trouxe a salvação através de Jesus Cristo como nosso Salvador e Libertador. Não é isso? E todas essas coisas nos tornamos herdeiros de quê? De tudo aquilo que Deus
prometeu para nós, que está muito atrelado à vida eterna, tá certo? Agora olha o que ele diz no versículo 8. Fiel é esta palavra. E quero que vocês afirmem categoricamente. O que é categoricamente? Algo incisivo, algo que é o principal, é fundamental, é a maior relevância que existe, é essa, né? E isso é o que tem de mais valor. Essas coisas, para que creiam em Deus e se empenhem na prática das boas obras. Qual é a coisa mais importante que todo cristão precisa entender, estudar e se aprofundar? É esses pontos aqui: justiça, santificação, graça de Deus, a prática da misericórdia, a prática e a busca pela esperança da vida eterna. É esses fatores. Por que eles são tão importantes? Porque na medida que eu vou buscando e eu vou aprendendo, eu vou multiplicando isso, porque esse é o objetivo de Deus, é que nós possamos viver o que nós usamos muito o termo, usamos o reino, né? Vivermos do reino. Isso é o mais importante, porque nos leva à prática da boa obra. Isso está diretamente ligado aos meus comportamentos. Agora vamos lá. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Ou seja, estes ensinos são úteis, né? E são excelentes para o homem. É isso que você tem que se concentrar, Tito. É nisso que você tem que pregar, Tito. É nisso que você tem que passar e levar a igreja a viver, Tito. Em outras palavras, Paulo está dizendo. Agora, olha o que deve ser evitado. Ele diz no versículo 9. Evite, porém, controvérsias tolas. Genealogias. O que é genealogias? Quem gerou quem nasceu por quem veio o que depois. Evite isso. Discussões, né? Discussões sobre picuinha da Bíblia, de pessoas, isso aqui é quem? Quem escreveu foi quem? Isso aqui foi quem? Porque isso aqui, a tradução é errada, aqui a tradução certa é essa, a tradução é aquela. Não, isso aqui não serve não. Isso aqui quem escreveu foi um fulano de tal. Isso. E contendas a respeito da lei. Contendas a respeito da lei. Por que ele está dizendo isso? Questões interpretativas. Porque existe uma interpretação geral da Bíblia, mas existem algumas interpretações divergentes. Gente, o livro de Apocalipse é o livro que mais tem interpretações diferentes umas das outras. Eu já até ministrei na igreja. Existe a interpretação dispensacionalista, existe a interpretação amilenista, pós-milenista, milenista, enfim, existem várias outras. Então as pessoas estão discutindo e se perdendo nisso e não procurando aquilo que é o fator principal, que é a prática do evangelho. Aí ele diz, porque essas coisas são inúteis e sem valor, não me serve. Para que eu vou estar me importando se tradução tal não presta, se interpretação tal. Não. Se apegue à prática do evangelho. O livro do Apocalipse é um livro que deve trazer, sabe o quê? Esperança, e não alvoroço. E não medo, não desespero. Não, esperança. Apocalipse é um livro de esperança. É muito interessante, eu gosto muito do livro do Apocalipse. Mas o grande tristeza é esse pessoal aí, que não tem nada com compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra, não está nem aí em cumprir a palavra, mas está preocupado em fazer discussões de deixar um monte de gente boba, desconectada com o propósito principal, que é a vivência da palavra, que é um caráter aprovado. Tá certo? Eu digo a vocês, tomem muito cuidado. Tomem muito cuidado com essas. Daqui a pouco vocês estarão confundidos. Porque o objetivo dentro de toda essa coisa, sabe o que é? É deixar você debaixo de ceticismo. O que é ceticismo? Não acreditar nas verdades de Deus. Não acreditar nos que está escrito. É tirar a ação do Espírito nas verdades da palavra. É dizer no final da história, isso aqui foi escrito por homens, então o homem, cuidado com isso. De fato foi feito por homens, mas foi inspirado por Deus, e nada está na Bíblia de maneira aleatória. Tudo se complementa, tudo se junta, nada está desconecto. Quando a gente entra nessa dimensão, a gente começa a achar que parece que Deus perdeu o controle. O homem acabou com o negócio, Deus fez o negócio certo, mas o homem acabou e destruiu tudo. Ei, peraí, até a lei, que o homem de certa maneira corrompeu, mas ele não corrompeu a lei em si. O homem
A lei revelou quanto o homem é corrompido. E por isso que o casamento não deu certo. Eu tenho ministrado isso na sexta-feira, no culto do Shabat, partindo lá do ponto de vista lá de Romanos 7. O homem é que não conseguiu andar em um alinhamento daquilo que a lei propunha. Revelava o pecado dele, mas o homem não se ajeitava. Então, a palavra de Deus ela nunca está desconecta. Agora eu posso criar várias situações. Agora, para terminar, né? Quanto àqueles que provocam divisões, veja bem, olha só. Quanto àqueles que provocam divisões, advite-os a primeira vez, a segunda vez. Depois disso, rejeite-os. Ou seja, gente que está fazendo isso só para gerar discussão, contenda, intriga, não são pessoas aprovadas, dignas de serem seguidas. Eu digo até mais, cuidado em estar seguindo esse povo. Cuidado em estar seguindo esse pessoal na internet aí com muito muito mimimi, né? Que hoje existe a filosofia do mimimi, que é conversas que vai tirando você do propósito. Cuidado com o politicamente correto, cuidado com o ceticismo, cuidado com essa polarização que existe hoje, né, de direita e esquerda, que acaba enrolando muitos cristãos. Cuidado com isso, tá certo? O que eu afirmo como líder espiritual da igreja é que se apegue às verdades de Deus, que causem transformação no seu caráter, para que o evangelho seja expresso em você. Isso é fundamental. Ah, pastor, então significa que eu não posso estudar a palavra? Estude para aplicar na sua vida e não estude para se afastar dos princípios de Deus. Se eu estudo a palavra de Deus para no final estar querendo gerar discussão, contenda, afastamento, até incredulidade em mim. Como assim? Incredulidade de não começar a crer. Ah, eu não acredito nessa palavra não. Essa Bíblia aqui, não gosto não quero não. Eu quero a Bíblia tanto de sede às ondas, porque é aquela que eu acredito. E no final da história não está acreditando em nada. Porque se eu não tenho a capacidade de acreditar em qualquer Bíblia dessa simples, não ache que ter a Bíblia não sei de que de ser das outras vai fazer você acreditar. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Se você crê naquilo que é a base, a centralidade do Evangelho, que é a palavra de Jesus, não ache que traduções vai resolver o problema. Certo? Eu tenho várias Bíblias, tenho várias traduções, me ajuda, não dispenso nenhuma delas, todas elas me ajudam. Não nego dizer que existem algumas palavras que às vezes a gente, mas isso não me enrola, isso não vai me deixar todo, porque o meu objetivo é viver o evangelho e não estar apontando, né, certos detalhes, tá bom? Então, eu deixo aqui para terminar aqui no versículo 11, ele diz: vocês sabem que tal pessoa perverteu e está em pecado. Por si mesmo está condenado. Ou seja, as pessoas que começam a andar sobre isso, elas começam a se afastar de Deus e começam a permitir o pecado em sua vida. Porque nada disso é mais. Pessoas que se enrolam com isso é daqui a pouco para justificar os seus pecados. Para botar a culpa em pastor, para botar a culpa em tradução, para botar a culpa em instituição, porque no final é isso. No final sempre é isso. O filme sempre é o mesmo. A história sempre é a mesma. Certo? Então, cuidado nessas artimanhas, cuidado nesses perigos, tá certo? Deixo esse vídeo aqui para vocês analisarem, tá certo? Estudem, qualquer dúvida pode perguntar, mas lembre-se, o principal objetivo do evangelho é a mudança de caráter, e não deixar você enrolado, e não deixar você cético, né? E não deixar você incrédulo às coisas, né? Porque a Bíblia, ela não se contradiz em momento nenhum. É tanto que muitas vezes eu estou estudando a palavra e eu vejo uma coisa que não está batendo. A pergunta que eu faço não é: será que a Bíblia está errada? Não, não faço essa pergunta. A pergunta que eu faço é: será que eu estou entendendo? Será que eu já vi todos os lados? Será que a minha mente está clara diante disso? Será que eu não estou precisando da intervenção do Espírito Santo? E eu digo a vocês, todas as vezes que eu li a palavra, nunca vi contradições. Sempre vi assertividades, sempre vi conclusões muito específicas, tá certo? E sempre vi, sabe o quê? O quanto eu preciso melhorar, o quanto eu preciso ser mais homem de Deus, o quanto eu preciso cuidar melhor da minha casa, o quanto eu preciso ser um pastor que lidere com sabedoria, com honra, com respeito, com ética, tá certo? É isso que eu descubro. E é isso que eu quero fazer na minha vida. Ser um homem exemplar, um homem de Deus, que seja útil para toda boa obra. Deus te abençoe, graça e paz, e estudem a palavra.